This is hours before he dies, right? Yes, sir. You look like that when you put him in the bathtub? I'm sorry. No dia 6 de julho de 2022, Shanda van der Ark, uma mãe de 5 filhos, ligou para o serviço de emergência pedindo ajuda, pois seu filho Timothy, de 15 anos, estava inconsciente. O garoto sempre precisou de atenção especial da família, porque ele era diagnosticado como sendo autista e tendo TDAH. Só que, infelizmente, quando o socorro chegou no local, ele já estava sem vida. E foi no necrotério que a análise do corpo apresentou informações estarrecedoras. O que esse garoto sofreu dentro daquela casa é de causar frio na barriga. Só que no meio de uma família tão grande, quem será que foi, ou foram, os reais responsáveis pela morte de Timothy Ferguson? Olá, misteriosos! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério, mas se você for novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber notificação quando um novo caso for lançado. Aproveita também e já deixa seu like aqui no começo do vídeo. São ações simples, mas que ajudam muito no crescimento desse projeto. Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Shanda van der Ark nasceu em Michigan, Estados Unidos, no ano de 79. Ela teve ao todo 5 filhos, Nolan, Paul, Millie, Timothy e Gabriel, sendo os 4 primeiros filhos do seu primeiro casamento com um homem chamado Eric Ferguson e o último filho com o marido mais recente, Adam van der Ark. Shanda e Eric se separaram em 2012 e um dos principais motivos foi a falta de cuidados que ela tinha com as crianças. Eric brigou na justiça pela guarda deles e alegou processar a ex-mulher caso ela reivindicasse a guarda deles. Como informações judiciais que envolvem menores de idade possuem sigilo absoluto em alguns estados dos Estados Unidos, e esse é um desses casos, não sabemos ao certo qual ou quais os motivos exatos que fariam Eric conseguir retirar os direitos maternais de Shanda. Contudo, o que se sabe é que, através de um acordo, ela autorizou que Nolan, Paul, Millie e Timothy ficassem com o pai. Talvez ela tenha feito isso com medo de perder totalmente os direitos de mãe, enquanto ela passaria a pagar pensão e poderia ver os filhos através de visitas agendadas 3 horas por mês e supervisionadas com a presença de um funcionário da assistência social. E olha só, pessoal, apesar da gente não saber exatamente o que houve para isso acontecer, a gente pode ao menos ter uma ideia de quão grave isso pode ter sido, porque para o Estado deixar que uma mãe veja seus filhos apenas 3 horas por mês e com supervisão social, é de se imaginar que algo muito sério realmente deve ter acontecido. Um desses filhos, o Timothy, que nasceu no dia 6 de agosto de 2006, era diagnosticado como autista e TDAH. Timothy tinha um grave atraso no desenvolvimento cognitivo, problemas de coordenação motora que o impediam de andar normalmente, além de alguns distúrbios na fala. Por conta disso, ele necessitava de atenção especial. Ele já não frequentava a escola devido aos seus problemas de socialização e era educado através do homeschooling ou ensino doméstico, uma prática muito comum nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, e agora com o tempo livre, Shanda entrou na faculdade e em 2016 se formou em Direito. Em 2018, ela começou a trabalhar como assistente de pesquisa na Cooley Law School da Western Michigan University. Foi nesse período que ela conheceu Adam, quem acabou se tornando seu segundo marido e com quem ela teve o seu 5º filho, Gabriel. Em maio de 2021, Eric avisou a Shanda que estava pensando seriamente em enviar o Timothy, agora com 14 anos, para a assistência social. Segundo ele, o filho estava ficando cada vez mais fora do controle e ele não estava conseguindo dar conta sozinho. Para evitar que o menino fosse enviado para a assistência social, Shanda se prontificou a cuidar dele, pelo menos por um tempo. Apesar de que quase 9 anos antes os dois estavam numa briga judicial, onde o Eric estava disposto a retirar os direitos maternos de Shanda, agora ele acreditava que ela poderia ter se tornado uma nova mulher.
formada em direito, trabalhando numa universidade, casada, com uma nova família. O que poderia dar errado? Assim, numa conversa entre os dois, ficou decidido que, além do Timothy, o Paul iria junto também. Essa foi até uma decisão do próprio rapaz, que na época tinha 19 anos e que queria novamente ficar mais próximo da mãe. Em janeiro de 2022, Adam teve um AVC e ficou bastante debilitado, precisando até de uma cadeira de rodas. Então, os familiares decidiram que ele passaria a viver com os pais dele para receber a atenção necessária, pois Shanda, aos 42 anos na época, já estava com 3 filhos dentro da casa e cuidar deles e do marido não seria uma tarefa tão fácil. Numa quarta-feira, dia 6 de julho daquele mesmo ano, por volta das 6h30 da manhã, o Paul ligou para o serviço de emergência dizendo que seu irmão Timothy estava inconsciente e que precisava de ajuda. Os paramédicos chegaram muito rápido, mas encontraram Timothy em uma situação assustadora. Ele estava deitado no chão do porão, muito magro, pesando quase que a metade do que seria o ideal para um garoto de 15 anos, estava sujo, com muitos hematomas e ele não estava apenas desacordado, mas sim sem vida. O cenário encontrado pelos socorristas não apresentava outra alternativa a não ser chamar a polícia. Em total desespero, Shanda chorava na porta da própria casa, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Para os policiais, ela alegou que Timothy estava daquele jeito por estar fazendo greve de fome, mas o que foi descoberto no corpo do garoto durante a análise no necrotério era de causar frio na barriga. Na necrópsia, os exames concluíram que alguns ligamentos do corpo estavam rompidos e que a causa do óbito foi uma consequência da não resistência do corpo por desnutrição e desidratação após ele ter sofrido uma severa hipotermia. Quando foi ouvida oficialmente, Shanda disse que Timothy fingia ter condições especiais de saúde. Segundo ela, o filho simulava ter dificuldade de locomoção e aprendizado e gostava de fazer greve de fome para provocá-la. O celular dela foi analisado e os policiais encontraram diversas mensagens onde ela falava com o Paul sobre como Timothy precisava ser castigado sem o direito de dormir. Algumas das mensagens diziam o seguinte: se certifique de ir no porão e ver se o Timothy não está dormindo antes de você sair para o trabalho. Talvez a gente deva deixar a luz ligada. Desse jeito, será mais difícil dele dormir. Fique à vontade se quiser jogar água gelada nele. Eu realmente não me importo se você for um pouco duro com ele. Além disso, e pior de tudo, na verdade, pior de tudo até aquele momento, porque muita coisa horrível ainda estava para vir à tona, foi um vídeo gravado poucas semanas antes do incidente, onde Shanda aparece arrastando o próprio filho pela casa. Timothy estava ofegante, parecia molhado e ela o insultava, o agredia, dizendo que o menino era um idiota. Ela o leva até o porão, o joga debaixo de um compartimento da escada e o tranca. A polícia supôs que quem gravou o vídeo foi o Paul. Os policiais conseguiram um mandado para averiguar a casa e o que tinha embaixo da escada do porão era um compartimento onde eles não queriam acreditar ser o local onde o Timothy passava suas noites. O cubículo tinha um pedaço de papelão no chão, o que eles entenderam que seria onde o Timothy dormia, uma lona de plástico, entendida como usada para se cobrir, além daquilo, que não dá nem para ser chamado de cômodo, era completamente insalubre. O cheiro de urina e fezes chamava muita atenção. Assim, após a descoberta de tudo isso, Shanda e Paul foram presos. Shanda acusada de tortura e homicídio e Paul acusado de violência física. As investigações do caso encontraram fatos estarrecedores. Parte deles foram compostos por depoimentos do próprio Paul. Como eu falei agora há pouco que muita coisa pior ainda estava por vir, preparem-se, porque o que a polícia conseguiu descobrir é de causar desgosto, nojo e até repulsa
de como uma mãe consegue submeter o próprio filho a condições degradantes. A princípio, Shanda se mostrava negligente com os cuidados básicos que o Timothy precisava, e com o passar do tempo, essa negligência escalou absurdamente para episódios de maus tratos. Ela dizia constantemente que o menino não deveria ter nascido, que ele não valia nada e que seria muito melhor se ele estivesse morto. Timothy era privado de alimentação, sono, era agredido, trancado em um armário, e como parceiro dessas ações, Shanda contava com a ajuda do seu outro filho Paul. Timothy não tinha acesso a nenhum tipo de alimento. Os armários e a geladeira eram trancados com cadeados e ele comia somente o que lhe era fornecido. O Paul até sugeriu à mãe que comprasse um tipo de molho de pimenta extra forte que vinha com uma frase de alerta no rótulo, avisando que era um produto extremamente picante e que poderia causar danos à saúde se ingerido em grandes quantidades. Shanda comprou esse molho pela internet e as refeições do Timothy passaram a ser pão recheado com grandes quantidades dessa pimenta. Foi descoberto ainda que ela às vezes passava esse mesmo molho nas partes íntimas do menino. Quando Timothy raramente recebia outros tipos de alimentos, eram às vezes gelados ou crus. Um dia, ele encontrou alguns pedaços de pão e hambúrguer perto do lixo da cozinha e comeu. Ao perceber o que o filho tinha feito, Shanda colocou o dedo dentro da garganta dele para fazê-lo vomitar. Não pelo fato de ser uma comida do lixo e que aquilo poderia fazê-lo mal, mas sim porque o garoto não tinha pedido autorização para comer aquilo. Além disso, Shanda e Paul, por diversão, às vezes deixavam Timothy por um longo tempo em uma banheira com água gelada. A graça, entre aspas, para eles, era ver o menino se debatendo de frio assim que saísse. Timothy realmente não tinha um quarto, ele era trancado naquele vão da escada do porão, onde tinha somente um pedaço de papelão e uma lona plástica para dormir. Por estar constantemente preso ali, ele não tinha acesso ao banheiro quando precisava. Às vezes eram colocadas fraldas nele. Então o local onde ele dormia era o mesmo que ele fazia suas necessidades. E o cheiro, como eu falei, era insuportável. O julgamento de Shanda teve início recentemente, no dia 13 de dezembro de 2023, e Paul aceitou testemunhar, como testemunha de acusação, para tentar amenizar a sua própria pena. Ele contou tudo novamente, desmentiu a versão de que Timothy estava fazendo greve de fome e disse que só ajudou a mãe a maltratar o irmão para que ela tivesse orgulho dele pelo menos uma vez. Disse ainda que, quando ela percebeu que o filho estava morto, mandou que ele trocasse a roupa do menino antes de chamar a ambulância, enquanto ao mesmo tempo ela tirava do local as principais coisas que poderiam incriminá-la por maus tratos, como retirar correntes e cadeados dos armários e algumas outras coisas do campo de visão dos socorristas. Quando Shanda foi chamada para se defender, ela disse que mantinha um filho trancado para preservar a segurança dele, pois, quando estava solto pela casa, Timothy se machucava, comia comida do lixo e passava mal, mas ela nunca teve a intenção de ferir o filho. Sobre o molho de pimenta, ela disse que dava para o Timothy porque ele gostava muito de comida picante e essa era uma forma de agradá-lo. Só que o promotor apresentou aos jurados a embalagem da pimenta usada por Shanda. O molho é feito a partir das 3 pimentas mais picantes do mundo e a descrição do produto no site diz o seguinte: Elijah's Extreme. Contém o fogo das 3 pimentas mais quentes do mundo: Trinidad Scorpion, Carolina Reaper e Habanero Peppers. Sua língua queimará como a picada de um escorpião, seus olhos irão em lágrimas, enquanto o suor escorre da sua cabeça. Sua garganta sentirá a queimadura descendo. Fará você sentir que acabou de engolir um carvão quente. A dor é insuportável. Será aí então que você perceberá que a Elijah's Extreme não é para qualquer um. Use com cuidado ou você vai se arrepender.
Minutos depois foram mostradas a ela as fotos do Timothy, de como o corpo do garoto estava quando o socorro foi acionado, e as imagens a chocaram tanto que a própria Shanda vomitou no tribunal. Ms. Hart. O advogado de defesa argumentou que sua cliente não tinha noção do mal que causou ao filho e não sabia que ele estava morrendo de fome. Mas a acusação contestou essa hipótese, já que era impossível uma mãe não ter noção de que tudo aquilo eram maus-tratos, depois de forçá-lo a comer pão com pimenta, o forçando a vomitar, o colocando em banhos gelados e sem dar a mínima qualidade de sono adequado. Por fim, os jurados decidiram que Shanda era a culpada de todas as acusações, incluindo a acusação de homicídio em primeiro grau, ou seja, quando há intenção de matar. Porém, a leitura oficial da sentença ficou marcada para o final do mês de janeiro de 2024, e na ocasião, ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Paul ainda está preso, aguardando a conclusão do seu julgamento. Misteriosos, sinceramente, eu não sei nem como concluir esse caso. Normalmente eu apareço aqui no final para apresentar um fechamento da história, mas é tudo tão absurdo, tão inacreditável, que eu realmente não sei nem o que dizer. Espero que o Paul receba uma condenação tão justa quanto a da mãe, que Shanda se lembre todos os dias, até o fim da vida dela, o motivo pelo qual ela estará trancada numa cela para sempre, e que o pequeno Timothy possa, ao menos, descansar em paz.